Tenha a bondade, Sr. Deputado João Santos Luís. Muito bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Um dia de trabalho muito produtivo nesta Casa Parlamentar, hoje é o que nós começamos a desejar desde o início. Sr. Presidente, face às propostas apresentadas, nós temos o artigo 8C e o 8D, e como já sabemos já antecipadamente do destino desses dois artigos, nós resolvemos suspender esses dois artigos C e D e passaremos ao artigo seguinte. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, cai a proposta 8C e 8D da UCID e passamos à proposta 8E. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apesar de já ter tido uma proposta nesse sentido, mas nós entendemos que esta nossa proposta é uma proposta que vai ao encontro da Presidente, primeiro a proposta, depois fundamento. Do país neste momento. Ok, vou apresentar. Pensão, artigo 8E, pensão social do regime não contributivo. A pensão social mínima do regime não contributivo é fixada em 8.000 escudos, com efeitos a 1 de janeiro de 2026 para os cidadãos residentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quer fundamentar? Depois? Está bem. Há uma proposta concreta. Queria saber se o Governo absorve. Sr. Ministro, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, tem a palavra. Não, nós já aprovamos a proposta de 7.000, com um acréscimo de mais de 300.000 contos para 2026 e mais 300 novos pensionistas. Pensamos que já é um grande contributo, sem prejuízo das melhorias que podemos vir a introduzir nos próximos anos. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos perante uma proposta que não é absorvida pelo Governo. Sr. Deputado João Varela, quer pronunciar sobre a proposta? Tenha a bondade. Tenha a bondade. Não, muito obrigado, muito bom dia. Bom, efetivamente não se percebe um governo que proclama acabar com a pobreza extrema e não ser consequente em matéria, portanto, do orçamento. Nós temos dito há já algum tempo que todos os pensionistas do regime não contributivo e alguns pensionistas do regime contributivo, mas que têm um rendimento inferior ao limiar da pobreza, estão na pobreza extrema. Portanto, a forma mais rápida, mais eficaz de acabar com a pobreza extrema é, efetivamente, atribuir um rendimento para cima do limiar da pobreza. Por isso é que o PCV apresentou, portanto, uma proposta de 10.000 escudos como pensão do regime não contributivo, exatamente para resolver esta questão. De maneira que nenhuma dessas propostas que foram aqui apresentadas atingem esse montante. Portanto, vamos ter pensionistas, pessoas que recebem pensão do Estado, mas na extrema pobreza. Portanto, daí que nós apoiamos a proposta. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Sr. Líder Parlamentar do MPD, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, rapidamente para dizer que, de facto, nós consideramos que esta proposta é razoável para modo de... A primeira medida que esse governo toma é não só aumenta o valor de pensão, como também aumenta o número de beneficiários. Não passa hoje para 29.000 beneficiários. Já foi dito ali que esse montante também acarreta um custo de aproximadamente 350 milhões de escudos. Mas nós também nunca pode hoje apenas nesse valor de 7.000 escudos. A 7.000 escudos não pode falar, mas o governo ainda associa mas 148.000 famílias, 1.000 pessoas, desculpa, 1.000 pessoas, que te beneficia de redução de IVA sobre água e eletricidade, de 15% para 8%. Por exemplo, essa família que não se está falando dar apenas 7.000 escudos, se te paga 12 conto de energia, fica com umas 1.000 escudos. Portanto, não soma que as mais 1.000 escudos a 7.000 escudos. Também não aumenta plafão para aquisição de medicamentos nas farmácias. Era de 2.500,
passa para 13.750. Portanto, um aumento de aproximadamente 1.250 escudos. 1.000 mais 1.250 escudos. Se calhar, esse no bem elenca todos os benefícios. Esta ultrapassa, se calhar não, certeza absoluta. Esta ultrapassa de longe proposta que não se está fazendo. Portanto, não se proposta que não se está fazendo, mas para beneficiar os mais pobres, de longe o que não se está fazendo, não só é para beneficiar, como também para trazer e para dar autonomia às famílias. Para acrescenta, no isenta pagamento de formação profissional de jovens, de que agregados familiares, que te beneficia 10.000 jovens. Portanto, mais uma poupança a 7.000 escudos. De 2018 a 2024, contempla 1.045 estudantes. Nesse orçamento, no orçamento passado, 500 estudantes e nesse orçamento mais 500. Portanto, mais folga orçamental para a família. Também cria tarifa social de água e eletricidade, 50%. Uma família que está paga, não supõe, é família pobre, 12 conto, 1.000 escudos e a torna-popa. Meus senhores, não seja realista, não analisa não apenas o valor que se está falando ali, para não atingir esse governo, mas de facto que tem estado um governo social, mas maior política social implementada até hoje. E os resultados estão à vista. Quem que catou e para morar que crê, não diminui pobreza absoluta, não diminui pobreza extrema, e com as medidas ali no SETA consolida para não eliminar nos grandes metas, para não implementar nos grandes metas, que é a eliminação da pobreza extrema. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado, líder parlamentar do MPD, pela sua intervenção. Pronto, pelos vistos, a proposta, o Ciro mantém a sua proposta. Sr. Deputado João Luís, mantém a proposta. Então vamos passar à votação. 26 votos a favor, sendo 23 do grupo parlamentar do PAICV, 3 dos senhores deputados da UCID aqui presentes, 35 votos contra do grupo parlamentar do MPD e nenhuma abstenção. Portanto, foi rejeitada. Sr. Deputado António Monteiro, para uma declaração de votos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, nós trouxemos esta proposta na tentativa de transmitir alguma serenidade e dar algum orgulho aos cidadãos cabo-verdianos que vivem da pensão social. É bom nós relembrarmos que a última atualização desta pensão foi em 2018, isto é, há 7 anos atrás. E é bom relembrarmos também, Sr. Presidente, que a partir de 2021 o nível de vida no país aumentou de forma drástica e a dificuldade que muitas famílias enfrentam também aumentou em termos de alimentação. Por outro lado, Sr. Presidente, nós trouxemos essa proposta para tentar minimizar a pobreza extrema em Cabo Verde. E nós todos sabemos que o Banco Mundial atualizou o nível de dinheiro por dia, por pessoa, que passou de 1,90 dólar e neste momento é 3 dólares por pessoa por dia, referente à paridade do poder de compra do ano de 2021. Ora, se nós queremos reduzir a pobreza extrema, é óbvio que o mínimo que se exigiria a este governo é, pelo menos, tentarmos atingir o limiar dos 3 dólares por dia por pessoa para podermos, de facto, debelar esta pobreza extrema. E o que nós estranhamos é que o governo, e aqui seriam mais 324 mil contos, sensivelmente, porque se saísse de 6 para 8, seriam 648 mil contos, o total,
seriam 640 mil contos, mas tendo em conta que o governo aumentou para de 6 para 7, seriam mais 324 mil contos. E o governo não disponibiliza, e a bancada do MPD, não disponibilizam este montante de 324 mil contos para acudir os cerca de 27 mil pessoas que recebem esta pensão. Ora, o que é estranho aqui, Sr. Presidente, é a vontade, a determinação do grupo parlamentar do MPD em votar contra. Este aqui é estranho. E depois vêm dizer que são pessoas que defendem os cidadãos, que defendem os cabo-verdianos. Não. Quem defende um cabo-verdiano ou uma cabo-verdiana, idosa ou idoso, não vota contra o aumento da pensão social em mais 1000 escudos. Não é aceitável. Não é de bom tom. Não é ser cristão rejeitar que uma família que tem na sua essência um único elemento em termos de rendimento financeiro, cortar-lhe esta possibilidade. Portanto, é com indignação que eu vejo esta postura do MPD. Gaba-se que é um partido defensor da pessoa humana. Mas quando nós trazemos para esta casa parlamentar a possibilidade de facto, na prática, mostrarmos este pendor do MPD, aí que ela já não existe. Portanto, o nosso voto favorável a este projeto que nós trouxemos aqui para aumentar a pensão social de 6 para 8 mil é dar dignidade a essas pessoas. Porque, Sr. Presidente, uma avó que tem 6 mil escudos, que agora vai passar para 7, não consegue resolver os seus problemas. Sr. Presidente, um pacote de leite custava 70 escudos. Hoje custa 145 escudos. 145 escudos. O arroz, o feijão, o óleo, o azeite, o próprio iogurte. Sr. Presidente, não, é inadmissível. Um país que consegue ter o rendimento do PIB a crescer a 7%, não pode ser indiferente àqueles que deram tanto para o seu país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de votos em nome dos seus colegas da UCID. Não temos mais manifestação de declaração de votos, não é? Sr. Deputado Ariel Almeida, para uma declaração de votos, tem a palavra. Bom, nós não votamos a favor, para notar também uma questão de justiça social. Pessoas que trabalham a vida inteira para Cabo Verde e que hoje vivem numa situação de vulnerabilidade, que também se tem uma pensão digna, que garantiza alguma qualidade de vida para esse. Nós não estamos de um país que, de acordo com a informação do governo, cresce a 7% ao ano. Nós estamos de um país que está no rendimento, que é um país de rendimento médio-alto, e um país de rendimento médio-alto, Nações Unidas define, mas aquele país, pessoas para ter alguma dignidade, eles têm que viver com o mínimo de 320 escudos por dia. E esse governo que está falando, mas ele é um governo amigo de pessoas, esse está falando para que os pensionistas ali, mas que têm que viver com dignidade. Para modo, se eles tinham que viver com dignidade, o governo sim tinha abertura para aquele crescimento que está falando, mas está tendo no país, para chegar naquele grupo ali que é mais vulnerável e garantir uma pensão com dignidade. PICV faz uma proposta de uma pensão para ter uma pensão mínima, pensão social de 10 mil escudos, que foi rejeitado também para MPD e para o governo, sobre pretexto de que
que tinha cálculos. Mas já fica ali claro que governo, na hora que crê, também cálculo eta faz. No satapapia de grupo que o governo está define que recebe cerca de 233 escudos por dia para fazer seus gastos básicos na saúde, na cuidados, como ele é um grupo que também de alguns cuidados, serviços de cuidados, no processo de reabilitação, mas de 230 escudos para comer num país, cima de aflado ali, que produtos de primeira necessidade é extremamente caro. No Satapapia, na 320 escudos por dia, para a pessoa compra 1 litro de leite, 140 escudos, para a pessoa compra 1 quilo de arroz, quase 200 escudos, e para compra 1 quilo de frango, na mais de 200 escudos. Então, no Sata hoje, o mesmo governo ali, ele tem um discurso, mas ele é sensível à população, mas ele larga grupos vulneráveis para viver com menos de que está dando dignidade. Aquela questão de pensão social e também te levar a outra questão. Governo escolhe como estratégia para a eliminação de pobreza, transferência de renda. Mas mesmo o governo que está transferindo uma renda insuficiente para eliminar a pobreza. É um bocadinho contraditório. E o governo acaba para contradizer sua própria política. Ele está fazendo na pensão social, ele está fazendo no regime contributivo para alguns grupos, mas também está fazendo para pessoas que beneficiam da RSI, onde que o governo está definindo um montante bastante irrisório também para famílias que vivem na extrema pobreza e que beneficiam da RSI, um valor que se imagina no Flali de 30 escudos por dia para cada membro de família, que é um valor irrisório, um valor pouco digno para que pessoas tenham alguma dignidade num país onde o custo de vida é extremamente elevado. Por isso, não está reitera cabo-verdianos, não está confirma cabo-verdianos, mas o governo já dá prova, mas que está com interesse na elimina a pobreza extrema, se metafla. É que tem uma política sustentada e duradoura de eliminação de pobreza. Se política é meramente de discurso. Para modo é que está preocupa com faz que pessoas tenham emprego digno, é que está investe na educação de qualidade, é que tem investe num conjunto de fatores para eliminar a pobreza e que pessoas tenham salário digno e bem remunerado, se me promete na 2016. E não se fala de um país onde não tem inflação acumulada de mais de 20%. Quer dizer que coisas ficam caro, mais caro 20%. Dinheiro se trabalha muito menos. Por isso, nós tinha confiança, mas o governo que está flame que elimina a pobreza extrema, está colhendo propostas que trazem pessoas dignidade. PSV reitera que esse governo já é um governo que tem mais esperança para cabo-verdiano e que na 2026 no cabo-verdiano está dando um basta a esse governo para não ter uma nova visão do Estado, um Estado que acolhe, um Estado que está disponível para suportar os mais vulneráveis. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora deputada, pela declaração de votos. Para uma declaração de votos, passo a palavra ao senhor líder parlamentar do MPD, deputado Sérgio Ribeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Nós não votamos contra, porque eu não tinha apresentado uma medida, um valor com fundamentação, com rigor, e aliás não apresentei, não discuti com o governo para hoje, de facto, a pertinência dessa medida e se o valor é ou não suportável. Para o CID, acredita sim, essa indignação que o deputado Monteiro falou, mas é fácil de falar na boca para alguém que nunca governa e nunca vai governar Cabo Verde com essa forma de hoje, país que não tem. Agora, relativamente à PICV, não está agora, mas a situação é mesmo lamentável. Até onde a cegueira e a vontade de Chiga poder Talibã. Para quem que quando esteve no governo,
é que lembra, mas mesmo lata de leite, mas mesmo manteiga tinha um custo e esses que implementam nada e hoje está bem pedir que não implementa tudo. Mas de PICV, que já governa, que tem responsabilidade governativa, não te esperava outra responsabilidade. E o CID não te espera tudo. E hoje eles mostram claramente minhas linhas ali. Agora, para PICV, mas mais vergonha para PICV. PICV tinha dado pensão e aumentar um valor na véspera de eleição. Eles ganham a eleição, eles trazem lei para eliminar aquele aumento. Que ali que respeito para Cabo Verdeano. É que ali que eles querem implementar outra vez. Não. A nós é um governo rigoroso. Não se te cresce e não se te distribui com responsabilidade. Nossa primeira responsabilidade qual é? Chega no maior número de pessoas. E é isso que nós estamos a fazer. Hoje, nós distribui 29 mil pessoas pensão, que nós não se considera nada e nós não aumentamos. Nós nunca te governa para a eleição. A nós não te governa para pessoas. É nós que para o país está cresce, não diminui pobreza extrema e não diminui pobreza absoluta. E é bom que nós sabe, ponto de partida, essa pobreza absoluta, que foi uma herança pesada, que PICV deixar no colo, a nós é consciente. Hoje não tem 17 mil pessoas desempregadas, sim, 126 mil pessoas na pobreza absoluta e mais 11 na pobreza extrema. Mas, graças a esse governo, hoje não tem apenas 2,4 com política de distribuição de rendimento social de inclusão. Objetivo e esse orçamento permite que não aumentar para 29 mil famílias. E essas famílias, e é não apenas 7 mil escudos, e não está falando com convicção, porque essa família também, esse é beneficiário. Se esse filho que te paga formação profissional, e esse número é 10 mil jovens, grupo 1 a grupo 4. Também não atribui bolsa de estudos a 3.500 estudantes bolseiros. Também não atribui criação de programas de regulação de dívidas universitários. 1.045 estudantes. Para 2026, mais 500 estudantes. Também é nós que cria Bolsa de Cultura, dando possibilidades a 4.300 crianças, enquanto que na altura não tinha um banco de cultura que te servia apenas os administradores. Quem é que te pagava 600 contos, 1.000 contos em salários a essas pessoas que estão a trabalhar para a área social? Mas que não te fala, mas não te protege família. Também é nós que alarga a isenção de taxa moderadora de saúde. É nós que cria condições de doentes evacuados no regime não contributivo. É nós que aumenta o plafão anual de 2.500 para 3.750 escudos, beneficiando 26 mil famílias. Portanto, aqui, esses benefícios que te permite também liberta valores à família, não reduz IVA de água e de eletricidade de 15% para 8%. Uma família que te paga 2 mil escudos, te paga apenas 1.000 escudos. 7 mais 2. Não reduz também acesso à água e também não reabilita milhares de casas de famílias mais pobres. Não bonifica juros de crédito a jovens que te pertencem às famílias. Na altura era apenas 20% capagado. E hoje, não se que volta a pagar que as ira, hoje é 55% para esses jovens. Não eleva também acesso à saúde, acesso ao ensino, tudo isto para criar condições para que, de facto, em 2026, não elimine a pobreza extrema. Esse discurso de pinta tudo de negro, pensando que com isso não te desmoraliza e não te mostra famílias cabo-verdianas, mas esse caminho de dar tudo, sacrificando outros e dando tudo, não tem que aumentar imposto. E é isso que esse café, mas cabo-verdiano está atento. Senhor Presidente, para terminar, para falar, esse debate se te demonstra mais uma vez claramente que o único governo, o único partido que está em condições de continuar a governar Cabo Verde é o governo de MPD liderado por Dr. Luís Correia Silva. Caminho de retrocesso não é o caminho. Não vamos aceitar e lutaremos para continuar a dar dignidade aos cabo-verdianos. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Líder Parlamentar do MPD, pela declaração de votos. Então vamos avançar.
A UCI também tem uma proposta de introdução do 18F. Sr. João Santos Luís, Sr. Deputado João Santos Luís, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de apresentar a proposta, agradecemos muito a sensibilidade do Governo nesta matéria, neste artigo que vamos apresentar, e da bancada do MPD também. Artigo 8F. Pensão de sobrevivência aos ex-militares de 1975. É atribuído aos ex-militares da primeira incorporação de 1975 uma pensão de sobrevivência no valor de 23 mil escudos mensal, mediante apresentação de comprovativos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Quer fazer algum comentário antes? Fundamentação? Não? Depois. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, o Governo absorve a proposta? Bom dia. Não, o Governo não observa a proposta, Sr. Presidente. Muito bem. Sr. João Santos Luís, Sr. Deputado, alguma observação? Não? Alguma observação? Vamos passar à votação. Quer fazer uma intervenção? Sim, sim. Eu perguntei, ninguém está a fazer intervenção. Sr. Deputado António Monteiro, tem a palavra para uma intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós trouxemos esta proposta, que não é a primeira vez que apresentamos. Todas estas propostas são propostas repetentes nesta Casa Parlamentar, porque entendemos que muitos cabo-verdianos que prontificaram-se para, na altura, antes da nossa independência, darem o seu esforço, colocarem na disposição do país das suas capacidades, jovens naquela altura, muitos deles hoje estão a viver numa situação extremamente difícil. E um país que não reconhece os seus veteranos, um país que não dá dignidade aos seus jovens na altura, que prontificaram-se para defender o país, é um país que mantém-se em dívida permanente para com estes jovens. E é por isso que nós estamos a trazer mais uma vez essa proposta, para ver se o Governo sensibiliza-se e acaba por acudir estes mesmos jovens. Portanto, esta é uma proposta que o Governo, de forma clara, demonstrou através do Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças um não redondo. É pena. E aqui temos que dizer que é também uma grande falta de sensibilidade social e de reconhecimento do esforço que os jovens deram para este país. Portanto, o Governo poderia fazer uma outra contraproposta, dizer, olha, nós não estamos com capacidade para dar 23 mil, podemos discutir, ver se será 20, se será 18, mas nem isso. Portanto, as pessoas lá em casa estão a ouvir, a nossa economia cresce, como temos badalado, mas cresce com uma balança inclinada de um lado, o que é extremamente mau. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Sr. Deputado Demos Almeida, para uma intervenção, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, Srs. membros do Governo, caras e caros colegas deputadas e deputados. Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, nós, de facto, reagimos com espanto diante da forma tão fria como o senhor liminarmente afasta a possibilidade de se atribuir uma pensão de sobrevivência aos militares da primeira incorporação de 1975. Em boa verdade, a proposta que a UCID faz
de se lhes atribuir uma pensão de sobrevivência de 23 mil escudos é uma proposta boa na medida em que se pretende atribuir uma pensão a esses militares que em 1975, de forma voluntária, aceitaram aderir às Forças Armadas cabo-verdianas, garantindo uma dimensão fundamental de qualquer Estado soberano, que é a sua defesa nacional, de forma absolutamente voluntária. Entregaram a sua juventude à defesa do Estado de Cabo Verde, de forma absolutamente abnegada, patriótica e voluntária, e hoje muitos deles vivem na mais absoluta miséria, doentes, acamados, sem assistência médica, sem assistência medicamentosa, de forma absolutamente indigna. O Estado de Cabo Verde, Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, tem a obrigação moral e ética de olhar para estes cidadãos. E nós vimos defendendo que, tal como se atribuiu aos combatentes da liberdade da pátria uma pensão mínima de 70 mil escudos, também aos militares da primeira incorporação se deveria atribuir esse montante, garantindo-lhes um mínimo de dignidade, mas também de reconhecimento por aquilo que fizeram pelo nosso país. E, portanto, Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, nós não aceitamos que o senhor pura e simplesmente diga não aceitamos, que não apresente qualquer contraproposta, que não olhe para essa questão de forma minimamente humana, como deveria olhar. E não é a primeira vez que a questão é colocada ao longo dessa legislatura. Várias vezes a questão já foi colocada e o Governo reiteradamente tem-se recusado a olhar para a situação, a condição difícil por que passam esses nossos irmãos cabo-verdianos. E, portanto, Sr. Presidente, nós pedimos ao Governo que reconsidere a sua posição, que ao menos apresente uma contraproposta na perspectiva de se garantir um mínimo de dignidade a esses militares da primeira incorporação de 1975. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Sr. Deputado Abrão Vicente, para uma intervenção, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não posso resistir de lembrar aos cabo-verdianos que o Sr. Deputado Demes Almeida já teve a pasta que lhe permitiria fazer esta alocação de recursos. Eu não posso deixar de lembrar aos cabo-verdianos que o PICV, fruto do PIGC de 75, esteve no poder durante 30 anos e nunca honrou esses militares. Portanto, estamos aqui, Sr. Presidente, a discutir de uma forma emocional um documento que é pragmático, cujas propostas, como o Sr. Presidente da Assembleia Nacional e o Sr. Ministro das Finanças disseram ontem, deveriam chegar com antecipação para nós debatermos. Mas o Sr. Deputado António Monteiro deu aqui o mote. As pessoas estão a ouvir lá em casa. E significa que podemos propor o que quisermos, porque não têm responsabilidade governativa. E querem passar aqui a ideia que nós, deputados, e militantes, e governantes do MPD, não somos seres sensíveis. Quer dizer, nós somos os insensíveis de Cabo Verde, não ligamos à população, não temos responsabilidade para com os pobres, não temos política social, quando tudo o que se prova neste orçamento é o contrário. Portanto, os cabo-verdianos devem estar cientes que nós, de certa forma, estamos aqui num colete de forças que é responsabilidade por Cabo Verde e pelo futuro de Cabo Verde. Mais não digo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Senhor Deputado Demes Almeida, tem a palavra. É para uma intervenção, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Abrão Vicente falta a verdade. Falta a verdade, e eu estou a ser muito simpático com ele,
quando diz que eu tive a pasta que me permitiria resolver o problema dos militares da primeira inculpação. Isso é absolutamente falso. Eu nunca fui Ministro das Finanças, nunca tive a tutela dos militares da primeira corporação. Isso é falso. Eu tive a tutela dos combatentes da liberdade da pátria, aos quais foi atribuído todos uma pensão de 70 mil escudos. Todos. Os militares da primeira incorporação, o que defendemos na sequência desse processo foi concluído em 2016. Processo que, aliás, o senhor deputado Abrão Vicente conhecerá, não direi porquê, mas ele conhecerá. Os militares da primeira incorporação seguir-se-iam a essa medida de atribuição de uma pensão de dignidade. O governo do MPD assumiu esse compromisso com os militares da primeira incorporação. Assumiu em campanha eleitoral e não honrou em quase 10 anos esse compromisso. É isso que está aqui em causa. Não honrou quase 10 anos depois. E agora vem com desculpas esfarrapadas de que no passado não lhes foi dada devida atenção. Ainda que isso fosse verdade, que não é, ainda que isso fosse verdade, que não é, isso não justifica a falta de honra à palavra dada pelo então candidato a primeiro-ministro, pela então direção do MPD e pelo governo do MPD, que ao longo de quase 10 anos se recusa a olhar para os militares da primeira incorporação, tal como prometeu que faria. Quem está a governar o país neste momento é o MPD, e que está a governar há quase 10 anos. É quem impende a responsabilidade de resolver esse problema, de honrar a palavra que deu aos militares da primeira incorporação, que nunca honrou. E essa é que é a questão que está aqui em causa, Sr. Presidente. E que o Sr. Ministro das Finanças e Vice-Primeiro-Ministro têm a obrigação, têm o dever moral de dar uma resposta favorável. E têm a oportunidade de o fazer no âmbito do Orçamento de Estado para 2026. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Tenho inscrito a Sra. Deputada Isa Costa e o Sr. Deputado Abrão Vicente. Passo a palavra à Sra. Deputada Isa Costa. Troco. Tem a palavra o Sr. Deputado Abrão Vicente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não se irrite. Mantenha-se calma. O senhor, obviamente, não teve a tutela das finanças, mas foi o Ministro do Conselho da Presidência. Eu mesmo, como aqui fiz, quis dizer subliminarmente, eu, enquanto Deputado Nacional, aprovamos vários pacotes de ex-combatentes, inclusive o meu pai, que é o que o senhor quis aqui insinuar. Eu não tenho vergonha nenhuma, aliás, tenho muito orgulho que o meu pai tenha morrido com o seu estatuto de combatente da liberdade da pátria. Tal como tenho muito orgulho que tenha sido o governo do MPD a colocar a primeira estátua de Amílcar Cabral, a segunda estátua de Amílcar Cabral e a dignificar o estatuto de combatente da liberdade. Cumprimos. E eu tenho a certeza absoluta que no mandato 2026-2031 continuaremos a honrar os compromissos feitos com os combatentes. Portanto, senhor deputado, não se irrite, calma, a sua voz não me mete medo. Como o senhor disse, o senhor não é nada ex-novo, como disse ontem. É o do seu tom. Vamos continuar o debate pedindo ao senhor Vice-Primeiro-Ministro, ao senhor Ministro das Finanças, que se mantenha firme e não tenha medo das muitas propostas que hoje chegarão com o objetivo de fazer-nos descarrilar. Estamos a crescer fruto de ousadia, de uma aposta coerente, firme. Crescemos e os senhores querem vir distribuir na política de dada, tudo de graça. Não vai acontecer porque vamos vencer as eleições de 2026. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Abrão Vicente. Para uma intervenção, passo a palavra à Sra. Deputada Isa Crescente.
Tem a palavra o Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação a essa questão, e sobretudo em relação à narrativa quanto à sensibilidade social deste governo, com base nas propostas que têm sido feitas até agora, nos parece, digamos, um pouco fora daquilo que tem a ver com a realidade dos factos. Um governo que garante o acesso universal ao ensino pré-escolar, garante o acesso universal ao ensino básico, garante o acesso universal ao ensino secundário e está a garantir o acesso universal progressivo ao ensino superior, garante o acesso universal à formação profissional a todos e em todos os pontos de Cabo Verde. O governo que criou o rendimento social de inclusão, que alargou a pensão social regime não contributivo, que criou a tarifa social para a energia e água, que reduziu a tributação sobre os bens essenciais, que está a investir na habitação social, na requalificação, na construção da habitação. Um governo que está a cuidar das crianças e dos velhos. Um governo que duplicou os encargos com a proteção social de 2016 para 2027, passando de 6 milhões de contos para mais de 13 milhões de contos. Este governo pode ser considerado como sendo um governo insensível às questões sociais? Não. Temos de ser responsáveis. Podemos sempre vir aqui, enquanto oposição, fazer as propostas que bem entendermos. Propostas avulsas, muitas delas sem quantificação, para ter a glória de fazer uma declaração de voto e passar a mensagem num contexto pré-eleitoral para os eleitores. Mas nós estamos aqui a ser num debate no Parlamento sobre o Orçamento do Estado. O Presidente do Parlamento perguntou-me se o Governo aceitava ou não a proposta. E a resposta era simples, era sim ou não. Não é? Para depois eu fundamentar, como é evidente, por respeito ao Sr. Presidente do Parlamento. Mas essa proposta é uma proposta antiga, não é uma proposta nova. O Sr. Deputado Guilherme de Almeida, como já foi aqui dito, o senhor fez parte do Governo da República de Cabo Verde durante vários anos. É parte de um sistema que já teve décadas a governar e que nunca olhou para essa questão como se isso está a acontecer agora. E vem com esse tom do homem mais sensível de Cabo Verde, quando passou anos e anos no governo, a pertencer a um sistema que teve mais de 30 anos de oportunidade de corrigir e não corrigiu. O senhor não tem autoridade para vir estar a acusar-nos de insensibilidade quando teve a oportunidade de corrigir e não corrigiu, e vem aqui agora com um tom, esse ar professoral, dar aqui aulas sobre as questões sociais e a preocupação social. Não, Sr. Deputado, sejamos sérios. O Governo de Cabo Verde tem um regime de pensão que abrange todos os cabo-verdianos, inclusive aqueles que nem sequer contribuíram. Temos de estar a aumentar o valor e aumentar a cobertura. E criamos um conjunto de instrumentos para apoiar os mais pobres e os menos possidentes. E a questão aqui não é apenas a pensão social, regime não contributivo que nós damos aos cidadãos. É o pacote. É o apoio que damos à saúde, na evacuação médica, no acesso aos medicamentos, na formação, na educação aos familiares, na habitação, na requalificação. Se nós juntarmos todo o pacote, nós estamos a falar de valores muito superior a 10 mil escudos por mês por família. Existem transferências diretas, mas quem criou a tarifa social para energia e água? Quem reduziu o IVA para água e energia? Que os senhores recusaram toda a vossa governação, nunca tiveram a obrigação de reduzir o IVA e agora, em véspera das eleições, vêm com IVA zero para energia e água. Vejam a coerência. Tiveram 15 anos, não fizeram nada. Aliás, votaram contra. E agora vem apresentar uma proposta de IVA zero para energia e água. Portanto, penso que temos de ser coerentes. O Governo tem instrumentos específicos para apoiar os mais pobres e menos possidentes. Temos um regime de pensão para ex-combatentes. Melhoramos as condições dos militares com o novo estatuto que aprovamos em 2020.
e temos vários instrumentos para acudir todos aqueles que, por uma razão ou outra, estão a ver dificuldades. Não vale a pena, estamos a criar todos os dias regimes de exceção. Esta é a proposta do Governo, é a nossa abordagem. Já tínhamos feito referência a isto, já nos debates tidos no Parlamento sobre essa matéria. Portanto, esta é a proposta do Governo, ou seja, o Governo vai agir, o Governo vai intervir, o Governo tem instrumentos, vai acudir a essas pessoas que estão em situação de dificuldades, mas o Governo não está disponível para continuar a criar regimes de exceção em relação ao sistema de reforma, regime contributivo ou regime não contributivo. Portanto, é esta a posição do Governo sobre esta matéria, mas o Governo é um Governo sensível, é um Governo que investe na proteção social, é um Governo que investe na justiça social, é um Governo que investe na igualdade de oportunidades e nós pensamos que merecemos continuar a ter a confiança dos cabo-verdianos para, nos próximos anos, com mais crescimento económico, com mais criação de riqueza, para continuarmos a investir ainda mais e ainda melhor na proteção social, no Estado Social e na Justiça Social. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Vice-Primeira-Ministra, pela sua intervenção. Sra. Deputada Janira Alfer Armada tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, por me conceder a palavra. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, o senhor pode repetir o que vem repetindo sobre a sua autoavaliação da política social deste Governo 1000 vezes e nós estaremos cá para repor a verdade 1000 vezes. O senhor diz que o seu Governo é um Governo que investe na justiça social, na criação de oportunidades e numa perspectiva do Estado enquanto quem protege os mais vulneráveis. É falso, Sr. Vice-Ministro, é falso. O senhor pertence a um governo que investe na política social às vésperas das eleições com objetivos eleitorais. O senhor dá perdões de dívidas de luz e de água a 4, 5 meses das eleições legislativas e depois corta nas presidenciais porque os vossos interesses partidários não convêm. O senhor enquadra pessoas na política social quando precisa ganhar eleições. O senhor investe para apoiar os mais vulneráveis quando precisa angariar votos para vencer as eleições. Essa é que é a verdade. Não tem uma única política estruturante a nível da habitação, com todo o déficit quantitativo e qualitativo que o país tem. Não tem. Prometeu um grande programa financiado pela China em 2016 para tentar desvalorizar e desconsiderar o programa Casa para Todos. Até hoje não conseguiram edificar uma única política consistente no setor da habitação. Na saúde, desmantelaram com os vossos zigue-zagues a nível dos transportes e dos TACV o sistema de evacuações interno. A nível das evacuações externas, basta-se ir às redes sociais para se ver que os cabo-verdianos já estão a tomar conta das suas evacuações, porque o Estado cabo-verdiano, na pessoa do governo a que o senhor pertence, não está a dar resposta. Vamos aos hospitais, não temos coisas básicas. Eu não estou a falar de equipamentos como o TAC, eu estou a falar de paracetamol, de oxigênio, de gases. Não se fazem cirurgias por falta de consumíveis básicos. A nível, quer dizer, e o senhor vem dizer que vocês é que mais investiram? Não. Quem criou o Fundo Mutualista não foi o seu governo. E a nível da pensão social, permitam-me repor uma verdade. Não. Vocês, quando saíram do governo, na década de 90, e o senhor estava naquela maioria, deixaram a pensão social em cerca de 1.300 contos, 1.300 escudos. Nós aumentamos para 5.000 escudos. Os beneficiários eram 11.000 beneficiários. Aumentamos para 23.000 beneficiários. E hoje vem nos dizer que vocês é que criaram tudo. O senhor, eu já lhe disse, repito, o senhor gosta muito do Banco Mundial. Lembre-se do que é que o Banco Mundial disse. Lembre-se que o Banco Mundial considerou Cabo Verde campeão na luta contra a pobreza nos 15 anos de governação no PAICV. É verdade. Porquê? Porque também no mundo rural, onde a pobreza é mais acutilante e profunda, nós fizemos um grande investimento numa perspectiva de criar oportunidades para reduzir as vulnerabilidades, para permitir às famílias terem
rendimentos. Por fim, mas não menos importante, o senhor é Ministro das Finanças, o senhor sabe que o crescimento, mais do que ser popular, tem de ser sentido. E sabe que o crescimento, para ter valor, precisa ser inclusivo. Durante todos os anos da governação do PAICV, houve uma perspectiva de garantir o poder de compra dos cabo-verdianos, com uma política fiscal que combinou, por um lado, a redução da carga tributária com o aumento do mínimo de existência. Por isso é que os cabo-verdianos confiaram no PAICV durante 3 eleições consecutivamente legislativas e estivemos a governar 15 anos. Apesar de vocês propalarem que o país não cresceu connosco na governação. Apesar de propalarem isso. Por isso, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, deixe-me dizer-lhe que é importante que todos nós reconheçamos o trabalho que cada um faz. É importante ninguém pensar que consegue fazer tudo na governação. Mas é mais importante ainda ter-se a dignidade para não se abocanhar o trabalho feito por outros, em outros tempos, a favor de Cabo Verde e em prol dos cabo-verdianos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à Sra. Deputada Isa Costa. Muito bem. Sra. Deputada Antonita Vieira, para uma intervenção, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, caros colegas. É um pouco estranho a ex-ministra de Família falar de maneira que ele fala naquele caso parlamentar. Muito estranho. Estranho mesmo. Ex-ministra de Família que, na véspera de eleição, eles ofereceram subsídio de desemprego, que é isso que eu cumpri. Na véspera de eleição, ex-ministro de Família de PICV prometeu aumento de pensão social de 5 para 7 mil escudos. Não conheço nem fumo nem mandato. Prometer barco que está da volta a Cabo Verde na 24 horas, esse que seria ilhas, que está de Chaves, 2 meses sem barco. Esse prometer helicóptero, não conheço também. Esse prometer 13º mês, que ele nem nunca se também fala dele, que é alguma das promessas que fazer nas vésperas das eleições. Nunca esqueci nenhum, senhora ex-ministra de Família. Agora, só para lembrar que Cabo Verdeano, para o ex-governo de MPDL, que ele prometeu, ele quer prometer para a eleição. Tem medidas e políticas que estão desde 2017. Não está passando licencinho, está elencar algumas das medidas e políticas que esse governo de MPDL está a fazer desde 2017 para proteger a família. Não teve isenção de propina desde 2017. Tirado no próximo orçamento. Não tem nele até ainda. Está desde 2017. IVA diminuído na água e na energia de 15% para 8%. E medidas que tomaram desde 2019 sem dinheiro. Tem ainda está, e no próximo orçamento não tem nele. Formação profissional, mais de 54 mil jovens têm formação profissional com o apoio desse governo ali. E para o próximo ano, no orçamento está gratuito para todo alguém. Tu quem que quer fazer formação profissional, ele está paga 10 tons. E com medidas de véspera de eleição. Não teve o quê? Isenção, taxa moderadora, lá no hospital. Medidas que tomaram desde 2017. Tem ainda no TENEL e na próxima orçamento no TENEL. 2017, no fazer 2018 que tinha eleição, não continua com ele. Apoios para alunos que têm menos condições, desde 2017. Apoiar transporte escolar, apoiar com livro, com caderno, com mochila e dar reforço lá na cantina. Medidas que não tomam desde 2017. Apoios para meninos que têm condições para pagar de jardim, para pagar de creche. Medidas que tomaram desde 2017. Senhora deputada, essa muito mal informada. E ainda anda a falar para o próximo orçamento. No Tabá tem 120 mil alunos beneficiados na cantina escolar. No próximo orçamento, mais de 10 mil alunos Tabá beneficiar com o transporte escolar. No próximo orçamento de 2026, no Tabá tem mais de 37 mil alunos que beneficiar de kit escolar. Para o próximo orçamento do TEM, que não está continua com ele, criação de subsídio para aquisição de material escolar para aqueles mães que têm INPS, mãe que o pai que tem INPS, esta vai continuar a receber aquele subsídio e já beneficia mais de 53.200 famílias.
Ainda não está batendo no próximo orçamento, mais alunos a receber bolsa de estudo. Desde o momento de 3.500 alunos receber bolsa de estudo e para o próximo ano mais 500 riba daquele 13.000. Mas muito mais do que no tempo de quando não tinha a senhora deputada que era ministra de família. Não que lembra nenhum vez que lembra para modo tinha famílias que tinham necessidade. Tinha deixa jovem com certificado prender que está receber mais de 2.000 jovens. Na 2016 quando não ganha, nós que vai dar certificado, nós que pagar certificado. Apoio aqueles meninos que tinham dificuldade de pagar propina na universidade. Foi esse governo que vem ajudar a partir de eficaz. Um monte de alunos conseguiram esse certificado graças ao governo de MPD. E nunca esquecer, para modo que jovens pedem para me ajudar a ter emprego, amanhã era também ministra de emprego. Minha flas, mas vai vender pastel com canja, para modo que tem nada a fazer com isso. Não esquecer disso. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra ao senhor deputado João Santos Luís. Vamos ouvir o senhor deputado João Santos Luís. Obrigado, Sr. Presidente. Não, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, pela sua intervenção, que nós acabamos de ouvir, vê-se logo que o Governo tem, de facto, esta sensibilidade para resolver o problema dos ex-militares de 1975. Por isso é que nós pedimos uma contraproposta. Resolvamos isto de uma vez por todas. E eu aproveito este momento solene para solicitar à bancada do MPD uma contraproposta sobre esta nossa proposta. Porque é urgente nós resolvermos os problemas dos ex-militares de 1975. Estamos a aguardar. Obrigado. Muito obrigado, senhor deputado, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passo a palavra à senhora deputada Isa Costa. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhor ministro, colegas deputados. Só para repor alguma verdade. Primeiro programa de luta contra a pobreza de PICV, o único alguém que saiu de pobreza era PCA daquele programa. Um programa de luta contra a pobreza que o PCA recebeu 500 conto mensal. Mas, na quanto percentagem que nós deixa a pobreza na Cabo Verde? Então, com tudo aquele dinheiro que nós tínhamos para nós gerir, para nós ter alguém de pobreza, o único alguém que enriquece quem é que ganhava 500 conto, que era PCA de programa de luta contra a pobreza. Não queria para nós saber que é verdade, para nós saber quem é que estava lá e quanto que recebeva. Senhora Janira, mais um vez, já convida a ler Boletim Oficial número 17, primeira série, de 25 de abril de 2005. Sinhalel, nhata hoje, eta explica nha, eta fala, mas desemprego diminui durante os anos 90, com taxa de desemprego total a baixar de 25% em 1990 para 17% em 2000. Banco Mundial. Agora, primeiro-ministro de Nha, ex-primeiro-ministro José Maria Neves, está falando assim, minha opinião, que ele é a opinião de primeiro-ministro de Nha, que tinha responsabilidade de governar o país. Ele está falando, com a recolha desse material, é fácil realizar um estudo, fazer uma análise comparativa dos factos sem tabu, sem complexo e sem preconceito e chegar à conclusão de que, efetivamente, o modelo de governação do MPD é que melhor corresponde aos desejos e ambições legítimos da população cabo-verdiana. Que ele ainda convida também para a job. Intervenção do senhor José Maria Neves, quando ele era primeiro-ministro, contrário de Nha, que ele é para desmentir Nha. Agora, sobre Casa para Todos, que não se fala, mas MPD que tem política de habitação social.
É aquele que PSV está levando a repetir seus programas de habitação social Casa para Todos. É falando ainda nenhum programa no Catão. Senhora ministra, senhora deputada, nós tomamos 2 milhões de conto, 2 milhões de euros, para nós fazer 8.000 casas. Nós fazemos só 12.000 casas. Agora, aquele outro dinheiro, não tem que perguntar-nos onde que está. Não tem que perguntar-nos onde que aquele outro dinheiro vai. O dinheiro era para construir 8.000 casas. Nós construímos só 12.000 casas. Increpa-nos para onde que aquele dinheiro está. Agora, a nós, no bem termina a Casa para Todos. Nós deixa a Casa para Todos sem rede de esgoto, sem água, sem eletricidade. Nós com dívida de indenização a empreteiros e sem acesso para o projeto para Casa para Todos. Nós que bem resolve tudo esse problema de Casa para Todos que nos deixa. Agora, não quero mais que sim, não quero deixar a PSV com um desafio. Nós para Cabo Verdeano ali, com o Zé que nós fazemos com o dinheiro de Casa para Todos, com 12 milhões de conto que nós toma na banco. Mas em verdade, senhora deputada Janeira, minha flã, mas nós acha pensão social na 1.300 escuro. É em verdade, senhora deputada, é mentira. Nós achamos na 3.500 escuro. Na 15 anos nós aumentamos só 1.500 escuro. Nós achamos na 3.500 escuro que a governação do MPD cria e nós na 15 anos nós aumentamos 1.500 escuro. Nós sabemos o quanto que está? A nós não levamos para 7.000 escuros, senhora deputada. Muito obrigada. Obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Para uma intervenção, passa a palavra o Sr. Deputado João Santos Luís. Não? Prescinde. O Sr. Deputado Carlos Tavares, para uma intervenção, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, o que nos está ali, né, é tenta fazer um jogo de bota culpa, é tenta criar ali uma narrativa política quando não devia saber apresentar resultados. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, conversa de nós, que te leva muito alguém depois que te acredita na política. Não tem um primeiro-ministro de Cabo Verde que, no tempo de eleição, compromete-me a resolver essa questão. É compromisso que faz. Passaram 10 anos, nunca tem resultado nessa matéria, mas nunca tem outro. Mas para o primeiro-ministro é normal, para morrer, não deve lembrar, me falou uma coisa, é fazer campanha, outra coisa é governa. Que ele que fala. Portanto, o que o senhor vice-primeiro-ministro, através de declaração de nós, que nos faz ali, muito frontalmente, revela uma grande incompetência política e moral desse governo de MPD. Sobre outras questões que tocaram ali. Deputada Isa Costa de habituando a deriva, portanto, sempre que confrontado com incompetência, incapacidade desse governo, sempre desvia as atenções, mas que ela lá na casa já não sabe uma casta cola e que também cola e também um resultado na 2026. PSV, se governação, cima deputada Janeira Flá, foi considerado campeão na redução da pobreza por parte do Banco Mundial. Nós que elogiamos organismos internacionais, nós temos ali um exemplo daquilo que foi dito para um organismo internacional em relação a essa matéria para a grande redução da pobreza que a governação de PSB faz. Sobre habitação, para terminar. Casa para Todos é o maior programa habitacional alguma vez feito na Cabo Verde. Esse governo que consegue, durante 10 anos,
põe em marcha um programa estruturante de habitação na Cabo Verde. Um governo completamente atrapalhado em matéria de política habitacional. Hoje, por exemplo, só praia. Praia é o lugar que tem maior déficit habitacional na Cabo Verde. Quanto habitação esse governo entrega na praia? Nova habitação. Zero. Na 10 anos. Zero. No município que tem maior déficit habitacional na praia. Zero. Essa está pressa na Cabo Verde. Essa está pressa para entregar algumas habitações antes de fim do mandato que está em curso. Mas aquele te mostra o exemplo do falhanço desse governo em matéria habitacional. E nós que temos lição de moral em matéria de habitação. Para nós que consiga apresentar um programa estruturante a dimensão de casa para todos. Mas é só na questão de construção de nova habitação. Em outras matérias também que têm a ver com reabilitação, com a questão de arrendamento. Nós que temos política habitacional. Nós fazemos completamente na meta que nós estabelece em matéria habitacional. Nós somos está construída, segundo o PEDES 2, 7.600 habitação. Nós construímos 7.700 habitação. O primeiro-ministro foi manter 2.000 e 26 está a construir 3.600 habitação. Nós está a reabilitar 16.000 habitação. No primeiro mandato, nós reabilita 1.700 habitação. E o primeiro-ministro foi até só fala de reabilitação de habitação, óbvio. Portanto, muito longe de meta que nos estabelece. Aliás, a habitação nunca foi uma prioridade. Durante sucessivos orçamentos, sempre nos fica a reduzir e rúbrica destinada à habitação. Ano passado nos reduz e esse ano nos todo reduz na rúbrica, na função habitação e desenvolvimento urbanístico, mais 14% que nos reduz. Nunca foi nossa prioridade a questão de habitação. É por isso que nós cumprimos os objetivos que nós estabelece em termos de matéria habitacional. Nós fazemos na habitação, nós fazemos na governação do país e Cabo Verdeano sabe dar nossa resposta contundente na 2026. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Passo a palavra ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, Cabo Verdeano também a resposta, sim, uma resposta positiva, né? O MPD continua o governo a Cabo Verde. Sr. Deputado, de programa Casa para Todos, aquela palavra grande tem a ver com dívida, né? É uma grande dívida para estar Cabo Verde. E a única coisa que é para todos, de facto, é dívida. Casa não. Esse é um grande passivo habitacional que nos deixa. E passivo do ponto de vista financeiro, independentemente da intenção, mas o resultado, o Sr. Deputado tem que concorda, mas foi um resultado desastroso. Bem, falamos em MPD, está a falar de política social e governo nas épocas das eleições. É uma pessoa que tem a história, né? Sim. Sr. Deputado, nunca ninguém desse governo flama PSV que faz nada. Sim. Nunca ninguém quer falar. O que não se está contradizer é a reafirmação de que esse governo é insensível do ponto de vista social, do ponto de vista de justiça social e igualdade de oportunidades. Quem que cria o programa Rendimento Social de Inclusão? Foi a data das eleições? Quem que garante gratuidade no acesso ao pré-escolar, ensino básico, ensino secundário? Que foi nosso governo? Foi nas vésperas das eleições? Quem que garante tarifa social para energia e água na Cabo Verde? Mas quer que medidas concretas? Quer que usei? Quer que medidas? Quer que instrumentos? Quer que redistribuição? Do crescimento económico, da criação de riqueza que nos semana para famílias menos possidentes. Quem que melhora condições de evacuações internas e externas? É nós. Montantes atribuídos, estabilização, é basta não que se passa na Portugal. Quem que se investe na requalificação urbana, que investe no programa de requalificação
de habitações, na construção de novas habitações, programa de renda resolúvel, bonificação de juros para habitação. Tudo isso é que é política de habitação. É o que então? O que é política de habitação? É casa para todos. É dívida para todos. Que quer deixar nem casa completo e só deixar dívida, e dívida para todos, e dívida perene para todos os nossos concidadãos. Senhores deputados, nós não temos um regime para combater a liberdade da pátria. Já existe. Não melhora como nunca as condições de remuneração dos militares em Cabo Verde. Hoje, que tem um militar que está reclamando essa condição de remuneração. É claro, não se tudo que ganha mais, mas comparando aquilo que é assim antes com aquilo que se recebe hoje, que tem comparação nenhuma. E é preciso reconhecer. Foi esse governo. 3. Para o próximo ano, 26, recuta que recebeva 1.360 escudos no orçamento, passa a receber 9.500 escudos. Soldados, que era 3.400, passa para 13.800. Cabo, que era 5.950, passa para 19.000. Então, aquele é de um governo insensível, irresponsável, que tem preocupação social? Não. Por isso, nós nunca podemos criar regimes especiais, excepcionais. Primeiros militares, primeiros médicos, primeiros professores, primeiros enfermeiros, primeiros jogadores de seleção nacional. Então, nós nunca podemos criar um conjunto de regimes especiais que põe em causa o quadro, a justiça. Mas o governo tem instrumentos para garantir proteção aos menos procedentes. Regime contributivo, regime não contributivo, ex-comitê de liberdade da pátria. Tudo está previsto nos termos da lei e os vários instrumentos que nos desenvolve para ajudar os mais pobres, os menos procedentes. Que eu lista ali um monte. Portanto, nunca pode ser acusado de injustiça social, de insensibilidade, de que ter feito, muito pelo contrário, mas nunca pode ser a criaturia regimes de exceção. Para tudo quem que foi primeiro, não dá uma excepcionalidade. Que pode. Que é uma posição clara do governo de Cabo Verde. E que é injusta. É uma posição clara. E o quadro que nós temos hoje dá resposta às demandas daqueles que têm menos condições de vida, menor rendimento ou estão em situação de dificuldade financeira. Portanto, Sr. Presidente do Parlamento, Governo de Cabo Verde, que pode aceita que a proposta como foi ali apresentado. Mas a nossa preocupação com a justiça social é perene. Nosso investimento na justiça social e na estado social é de que é mais elevado que foi feito nos últimos tempos da Cabo Verde, na 10 anos, 9 anos, mais que duplica nossa preocupação e nossa alocação de recursos com justiça social, com proteção social, com inclusão social e com igualdade de oportunidades. Só que te reconhece isso, quem te crê trabalha com seus próprios dados e construi sua própria narrativa. Que é interessante, não é? Num contexto pré-eleitoral, faz declaração de voto, tenta ganhar, pensa, mas também ganha votos. Mas não deve ser racional, nunca pode sair cada proposta que for apresentada de aumento a despesa, não tem que ter ou uma redução de despesa correspondente ou um aumento de impostos. E o governo tem uma obrigação, mais em composição, para garantir esse equilíbrio. Por isso que nossa posição são propostas que podem ser igual à de oposição. Porque não tem que garantir o equilíbrio orçamental. Não tem que garantir a sustentabilidade de políticas públicas. Não tem que garantir capacidade para o que nos compromete, não cumpre nos próximos tempos. Que é uma responsabilidade que é quase que exclusivo de governo e por isso nunca pode ter a mesma posição em relação a todas as propostas que a oposição pode ali que apresenta. Mas, mais uma vez, reafirmando, nossa grande preocupação com a justiça social, nós não queremos, continua a crescer, continua a pouco a ver, a criar riqueza. Aumenta a nossa capacidade de arrecadação de impostos sem aumenta a incidência.
para que continue nos próximos ciclos a ter uma política social muito mais forte, muito mais pujante e muito mais sustentável. Essa é a grande preocupação do governo do MPD e a grande preocupação de todo o sistema MPD. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Temos a última inscrita, a Sra. Deputada Isa Costa. Obrigada, Sr. Presidente. Queria falar ao colega Carlos Calicas, mas minta desconstruir essa narrativa. E não lembra nosso passado. Para morrer, quem que tem passado, mareado? A hora que o bojal está crepapia, está tra cabeça para fora, tem que lembrar o que faz nesse passado. Nunca pude deixar de lembrar de casa para todos, senhor deputado. Se o senhor vice-primeiro-ministro fala, é dívida para todo alguém e casas mareado para alguns. É basta nos boi na Santa Cruz, para nos olhar um vídeo que sai lá, para nos olhar a mulher está falando, mas está bem queixa de nós, para morrer até a castragal tudo mobília, mas está chove, cima que está na rua. Que lá é a única casa que é modelo de nossa construção que nós fazemos. Agora, senhor deputado, não fala, mas MPD construi 0 casa. Não se imagina. Por favor, MPD construi 0 casa. Não consiga e bairro de Finação na Boa Vista. Não costuma balar. Não consiga. Não, Cabo Verde é só praia. Cabo Verde é praia também. Cabo Antaranhão é resultado de praia. Não consiga bairro de Boa Esperança na Boa Vista, senhor deputado. É vira bairro de Boa Esperança. Para morrer, não acaba com barraca, não construi casa e não põe pessoas a viver com dignidade, senhor deputado. Senhor deputado, só na sal, governação do MPD, na 2023, construi 482 casas, senhor deputado. Construção. 482 casas na sal. Na 2025, já não lança mais construção de 100 casas. O objetivo desse governo ali é acabar com bairros, com as casas de lata e casa com acaba com põe pessoas a viver com dignidade. Contrário de nós, sal 482, mas sem que se vá construir o gosto. No Frama não está reconstruir bairro de Finação, não cria bairro de Boa Esperança, não põe pessoas a viver com dignidade. Só lá na Zona Capa, senhor deputado, não conhece Zona Capa? É na praia. É na praia, senhor deputado. Não vai hoje a canto casa que é construído e que está a construir, senhor deputado. 500 casas, não faz conta. E podia até ser mais show. Para morrer, não lança construção de casas na São Filipe. Presidente de Câmara Praia embarga a obra que deixa ser construído casa de habitação social na Câmara de Praia. Agora, lá na Iraque de São Vicente, não estava lá, senhor deputado. Carlos, não estava na São Vicente, Cadura ali. Não vai sim. Senhora deputada Janira vai. Sim, vai, não conheço que localidade que chama Iraque. Não sabe quanto casa que construíram lá? 300, cerca de 300 casas. Nós imagina, 500, 480, 300, mais 400 já não construem. Só com dinheiro de orçamento de Estado, mais casa que aquele que PCV construi na 15 anos e ainda sem dívida agora para todos. E sem dívida para todos. Acaba agora dinheiro que foi desviado. Nós temos que falar para que nós torna 20 milhões de conto dos cabo-verdianos. E era para nós construir 8.000 casas, nós construímos só 12.600 e tal. Nós falamos onde que aquele dinheiro vai. Enquanto nós cá falamos onde que aquele dinheiro vai, nós cá temos moral de pátria, de casa para todos na Cabo Verde. Agora, sobre
Programa de luta contra a pobreza, tem que fazer o único alguém que nos traz de pobreza, tudo cabo-verdiano, com os quadros ali. E quem que nos pagava? Nós imagina, nós cria cluster do mar, era só direção. Nada que tem na cluster de mar. A única coisa que tinha lá era um PCA que te recebia 570 conto todo mês. Nós cria, nós tinha, nós alguém, olha ali, então, nós cria cluster de tudo coisa. Só para nós pôr um PCA, para nós pagar de 500 a 600 conto e logo nós temos para de criação de nova estrutura. Nossa estrutura não está cria, não está do corpo, e tem eficácia e está trabalha para melhorar as condições de vida da pessoa. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Já transformamos, vou passar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Tavares, estamos a transformar este debate do Orçamento do Estado na especialidade em... Não, todos, aqui não há que apontar dedos, todas as bancadas. A senhora deputada é a primeira e as outras são segunda, terceira, etc. Todos os deputados, não venham aí todos. Portanto, vamos passar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Tavares. Quando o tempo acabar, pronto, agora vamos passar à especialidade. Estamos aqui a duplicar o debate na generalidade. Quando acabar o tempo, vamos passar à especialidade. Tenha bondade, Sr. Deputado Carlos Tavares. Obrigado, Sr. Presidente. Não, rapidamente. Bom, aquilo que a deputada Isa Flalita comprova aquilo que tem falado, né? Falta de resultados, desvio, patente engano cabo-verdiano, mas catacola, senhora deputada. Dá um exemplo muito claro de falhanço desse governo. Na 10 anos, no maior município do país, que tem maior déficit habitacional, esse governo que entrega o único nova habitação. Que é a senhora deputada que consegue desconstruir. Para modo de verdade. A minha só fala de habitação em construção, senhora deputada. A minha só fala de habitação entregue, senhora deputada. Nova habitação. Que é quem só fala. Que na 10 anos, os resultados é zero em termos de habitação. Portanto, no maior município do país, o único que tem maior déficit habitacional. Que é um exemplo claro de falhanço desse governo. Sobre crescimento econômico, política social e resultado, senhor vice-primeiro-ministro. Ontem no debate ali questão de aumento salarial. E o senhor reprova a proposta de o CIDPA e CV para um aumento digno de salário a nível de administração pública. E no salário aumento na questão de 12%. Um aumento miserável. Uma pessoa que está ganhando 23 conto e tem um aumento de 12 escudos por dia. Uma pessoa que está ganhando 50 conto e tem um aumento de 33 escudos por dia. E o senhor também vanglória ali de um país que se está crescendo. Não devia ter vergonha de apresentar aquela proposta ali, face a poder de compra que cabo-verdiano se tem na Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Antonieta Moreira tem a palavra, é a última inscrita, vamos fechar aqui e vamos estar à votação. Muito obrigada, Sr. Presidente, e bom dia a todos. Sr. Deputado de PICV que antecedem. Sr. Deputado, eu tenho coragem. A hora que eu sei, a hora que eu sei nas ruas de praia, de bairros de praia, que as famílias que se beneficiam todos os dias de reabilitação de habitação no âmbito de PRH, realizado para ex-governo liderado por Ulisses Correia e Silva, ó, que eu bater na porta, para eu pedir voto, eu sabe o que você quer fazer com eu? Essa era eu com porta na rosto. Por causa de falsidade de nós. Esse governo, nesse momento, só na Estrada da Praia, a nível de reabilitação, 750 habitação. Na bairro de Calabaceira, já é entregado famílias de habitação, Safendi, Achara São Felipe, São Pedro, Pensamento, Eugênio Lima, Ponta d'Água, Castelão, e isso está continuando em outros bairros, senhor deputado. Só a nível de reabilitação, Panuflama, de 2016 a 2020, esse governo reabilita 3.600 e tal habitação, senhor deputado. E nesse momento, na cidade da Praia, não tem zona capa, que colega Isa já falou, não tem lá aproximadamente
500 habitação, que nesse momento, se meu colega Isa falar, já era para não tinha ele pronto, nunca tem ele pronto por causa de atraso de presidente de Câmara Municipal da Praia. E fazer questão de apoio guardas municipais, cabo-verdianos e praienses, mesmo entendem essa coisa ali. Não sabe o que acontece porque nós não assiste, enquanto deputados de Santiago Sul, na visita, que ele dia no visita a Chara São Felipe, onde estava levantava habitação social, e Palmarejo Grande, no a guarda municipal, lá foi mandado para o presidente de Câmara que dá com placa na chonta impede que empleiteiros comecem a obra. É que lá que não tem moral de fala de habitação social na cidade da praia. Também, a nível de habitação social, não tem na chada limpo para praienses entender. Também não tem lá construção de cerca de 45 habitação social, tudo para vencer, distribuído para famílias mais desfavorecidas na cidade da praia. Não pode recorrer a outras construções que têm estado a acontecer na tudo Ilha de Cabo Verde. Por exemplo, na São Vicente, 300 habitação social. Na Santo Antão, não tem também aquelas tipologias de habitação social reduzido, não tem 12, 35 em construção, não tem na Tarrafal de São Nicolau, também não tem na Rabil Boa Vista, não tem na João Teves, na Órgãos, não tem na Chara Fazenda, não tem na Calheta, que já inaugurado há dias ali, que não se faz troça, não se chocota, não se faz baracão. Agora que as famílias que estavam beneficiando, não estavam batendo nascer baracão, não está pedindo voto. Essa chintaro está esperando nós. Para modo de estar na vida, é sim, nós que está fazendo, nós que queremos para o governo da MPD, fazem e horas que fazem, nós estamos sorrateiramente, nós estamos falando que as famílias, uma habitação é de nós, que é cassi, que é falso, e nós sabemos ali, para nós bem enganar o povo, mas o governo que está trabalhando a nível de habitação. O governo tem trabalhado e na proposta de orçamento para 2026, tem lá medidas claras que também é o encontro de famílias desfavorecidas, que também é o encontro de jovens, e de tudo classe para continuar a colmar aquele que déficit habitacional que existe na Cabo Verde. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada, pela sua intervenção. Vamos passar ao voto. Passamos 1h30 em 2 artigos. Vamos passar ao voto. Quando o tempo acabar, é só voto e declaração de voto. Voto e declaração de voto. Voto e declaração de voto. Os deputados são sensíveis neste momento. O momento é de muita sensibilidade. Todos com o nervo à flor da pele. Quase todos, quem que não é? Menos o Albertino Mota. Bom, neste momento temos na sala 68 deputados, sendo 37 do grupo parlamentar do MPD, 27 do grupo parlamentar do PAICV e 4 da UCID. Vamos votar a proposta da UCID, apresentada pelo Sr. Deputado João Santos Luís, no sentido da introdução de um artigo 8F. Quem vota a favor? Muito obrigado. Muito obrigado. Quem vota contra? Muito obrigado. Quem se abstém? Ninguém. A proposta da UCID foi rejeitada com 37 votos a favor. Aliás, com 31 votos a favor, sendo 27 do grupo parlamentar do PSV, 4 dos senhores deputados da UCID, 37 votos contra do grupo parlamentar do MPD e nenhuma abstenção. Portanto, foi rejeitada. Sr. Deputado António Monteiro, para uma declaração de votos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Presidente, nós não votamos
favoravelmente a essa proposta de atribuir uma pensão de 23 mil escudos aos militares de 1975, porque não tem a entender que é uma forma de retribuir o reconhecimento para aquilo que, naquela altura, 1975, um ano extremamente difícil para o país, que jovens naquela altura resolver entregar de corpo e alma, seus vida e seus dedicação e seus capacidade ao serviço desse país. E é pena, Sr. Presidente, que passado quase 50 anos depois de nossa independência, nunca consegui reconhecer os feitos daqueles jovens na altura. Pessoas que tinham 16 anos, que tinham 17, que tinham 18, que tinham 20, mas que entregaram tudo ao serviço desse país. Alguns deles teve sucesso na vida e acho que é precisar desses 23 mil escudos, porque eles ganham muito mais do que isso. Mas uma grande quantidade deles, Sr. Presidente, está na rua da amargura, está a pedir esmola, com pernas cortadas, está a andar de forma indigente. Eles precisavam de um apoio do Estado de Cabo Verde. E não tem um Estado que é gerido por um governo, nesse caso em concreto do MPD, é que tenta subir para lado. E ali não tem que dizer mais uma vez, é uma falta terrível de sensibilidade social. Porque nós, Sr. Presidente, quando não te trazemos propostas, não quer te trazer porque não tem eleição amanhã. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro reconheceu que é uma proposta antiga, já bem li várias vezes. A não trazer um projeto de lei, inclusive, foi chumbado pelo MPD. Portanto, ali se tem quem é que está contra e quer tirar proveito desse momento delicado que é o momento de não ter eleições proximamente, nos próximos 5 ou 6 meses, não é o CID. Porque todas as propostas que não tenta trazer é propostas repetentes. E nunca tem eleição todos os anos. De forma que quando não te trazer uma proposta e não te votar a favor e não te olhar os argumentos que o governo te apresentar e os argumentos que alguns deputados do MPD te apresentar, de que não te trazer, que é para poder falar para o eleitorado, não é isso. Não estava a ficar super feliz, e feliz mesmo, se esse governo tivesse a sensibilidade de aceitar uma única proposta da UCID. Isto é de aceitar. E infelizmente é um drama que não tem nesse caso a parlamentar. E não te esperar, Sr. Presidente, é que a classe política, nós, de uma forma em geral, não te evolui mais. E não te colocar no centro de nossas decisões a pessoa humana. Essa é a filosofia do CID, enquanto Partido Democrata Cristão. Essa é a filosofia. Fazer política com coração, fazer política com a alma e, acima de tudo, ser solidário com aqueles que menos podem e aqueles que deram uma contribuição valiosa para esse país. Mas o governo está, pura e simplesmente, a ignorar todas as situações. Sr. Presidente, nós, o CID, várias vezes nessa casa parlamentar, fora dessa casa, noutros fóruns, não te reconhecer aquilo que o governo te fazia de bem. Não te dizer ali publicamente, sim, o governo tem mérito nisso, no crescimento do PIB. Não dizer N vezes. E muitas outras coisas não te dizer. Mas o que não te estranhar é a incapacidade do governo, que perante a situação de lamentável, de continuar com o coração mais duro do que a pedra mais dura que é o diamante. É inaceitável. Porque se o país que tivesse condições, se o país tivesse de crescer de forma rasteira, 1%, 0,5% ou 1%, ou 1,5% ou 2%, tudo bem. Mas o país está a crescer e a projeção para 2026 é de 6%. Portanto, há condições. E o Sr. Vice-Primeiro-Ministro reconhecer sim que o país tem condições. Ora, se o país tem condições, por que é que não se faz? E nunca tenta trazer as propostas, Presidente, porque nunca não governar ou porque nunca te bem governar.
Na 2026 não está a falar. E na política, Sr. Presidente, tem um ditado que diz: o que vou te dizer hoje, vou faturar dele amanhã. O que vou te dizer hoje, amanhã vou te pagar a fatura. E o CID vai estar na esfera do poder em 2026. O CID vai estar na esfera do poder. Quem decide não somos nós, os 72 deputados que estamos aqui. Quem decide é o povo. E naquela altura, em 2026, no próximo orçamento de 2027, o CID vai continuar a trazer propostas. E nessa altura a conversa será outra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de votos. Sr. Deputado Hermes Almeida, para uma declaração de votos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, com esta votação ficou consumada a posição do Governo e da maioria que lhe sustenta de não honrar um compromisso que assumiram com os militares da primeira incorporação. E é preciso que isso seja sublinhado. Este Governo e os seus principais protagonistas, em sede de campanha eleitoral, assumiram o compromisso de atribuir aos militares da primeira incorporação uma pensão. E, sistematicamente, recusaram a honrar este compromisso. E esse aspecto deve ficar sublinhado nesta declaração de voto. Bem, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, nós não iremos ao ponto de dizer o que o senhor disse relativamente à nossa governação de 15 anos, que nós não fizemos nada. Quer dizer, isto é inqualificável, nomeadamente vindo de um vice-primeiro-ministro, porque o senhor, como poucos naquele governo, sabe que o que vocês fizeram está longe de alcançar, muito longe, o nosso legado de 15 anos de governação. Relativamente aos militares da primeira incorporação, como tivemos a oportunidade de dizer, iniciou-se um processo que desembocou com a atribuição de uma pensão mínima de 75 mil escudos a centenas de cabo-verdianas e cabo-verdianos aos quais foi atribuído o Estatuto de Combatentes da Liberdade da Pátria. Centenas cabo-verdianas e cabo-verdianos de todas as esferas políticas, sensibilidades sociais, económicas, culturais, que combateram pela independência nacional. Quer nas matas da Guiné-Bissau, quer na clandestinidade, quer no país, quer fora do território nacional. Seguia-se os militares da primeira incorporação. Esse processo foi concluído em 2016. É preciso lembrarmos que não tivemos orçamento em 2016. 2016 funcionou até a aprovação do orçamento pelo governo do MPD em regime de duodécimos. Era, portanto, obrigação do governo do MPD, que, de resto, assumiu esse compromisso com os militares da primeira incorporação, já no orçamento para 2016, quanto muito no orçamento para 2017, tutelar a promessa que fizeram de lhes atribuir uma pensão. E não fizeram isso. E recusaram-se a fazer isso ao longo de 10 anos. E não vão fazer isso. É preciso que os militares da primeira incorporação percebam que enquanto tivermos este governo e uma maioria sustentada pelo MPD, não terão uma pensão de sobrevivência. Por
complexo histórico e por pura falta de humanidade, sim. E não dizemos isso para dar lições a ninguém, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Nós estamos a constatar um facto. E nós assumimos esse compromisso. Se merecermos, como esperamos, a maioria da confiança do povo cabo-verdiano, assumimos o compromisso de atribuir aos militares da primeira incorporação uma pensão equiparada à pensão atribuída aos combatentes da liberdade da pátria. É uma questão de justiça histórica, é uma questão de tutela daquilo que foi o ato de bravura desses militares de assumirem a condução, concluindo, Sr. Presidente, das nossas Forças Armadas, imediatamente à nossa independência nacional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Para uma declaração de... Aliás, desculpe, muito obrigado, Sr. Deputado, pela declaração de votos, em nome da bancada do MPD. Para uma declaração de votos, aliás, do PAICV, Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Para uma declaração de votos em nome do Movimento para a Democracia, passa a palavra ao Sr. Deputado Abrão Vicente. Obrigado, Sr. Presidente. Bancada do MPD fazia-lhe um debate responsável quanto a essa proposta, também um pouco para a luta contra a arbitrariedade, né? Não qualquer artigo, se meu período está falando por Ichuki, que ele que não crê. Então, vamos aqui PCV que te traz um diploma para não deixar de criar exceção, não é? Que ele é um caso específico que já não fala, mas houve promessa, não acredita, mas tem vontade política para cumprir esse compromisso. Agora, não tem que ter condições. Agora, mas para mais que PCV que te fazia uma proposta, por exemplo, para não equipar a pensão de tudo o que esse cabo-verdiano que foi torturado durante 15 anos de partido de regime único, a combatentes da liberdade da pátria. Não sem abertura ideológica ou não sem complexo histórico em relação a aquelas pessoas que foi torturado. Não tem que ser consequente. Então imagina, alguns daqueles primeiros que esteve naquela incorporação ainda está vivo. Mas de facto esse mês ajuda. Então acredita mesmo o governo está tendo sensibilidade de chiganês, senhor deputado António Monteiro, mas é que há tanto cima está pensado, assim? Então, quando cria uma lei para 15 ou 20 alguém, não resolvesse, não acredita mas Serviço Social do Ministério da Família, pode chiganês e não pode dar aquela assistência que esse mês. Agora, quanto a complexo histórico, que não tem que falar não tem lição jovem, que aparece mais ninguém luta liberdade de pátria. De que lado lá? Não sei se o senhor Julião Bey. Não tem abertura para não indemniza e para não criar uma pensão social mensal a todos os torturados. Mas que só de Santo Antão foi o caso mais grave. Mas ao longo de 15 anos de partido do regime único, não tem essa abertura para não aprova, para unanimidade. Mas já termina, senhor Presidente, para que abusa de tempo. E falou o seguinte, um governo que já valoriza professor, que já valoriza médico, que já valoriza polícia, que já valoriza magistrados, soldados e tudo carreira militar. Um governo, mas de onde que aquele dinheiro lhe vem? É de crescimento econômico e social. A nhonha está papelíssima aquele dinheiro de crescimento que está a ser aplicado na nada. Além de hoje, o senhor secretário de Estado de Transformação Digital ali, não leva o maior grupo de jovens nesse momento empreendedores para o Web Summit. Quem que paga? De onde o dinheiro vem? É de uma economia que se está cria ou é de uma economia que se está cria? Senhor Primeiro-Ministro está abrindo novo centro de formação profissional na Santo Antão. É de onde? No inaugura terminal de cruzeiro. É de onde? A Lete ACV com 3 aviões. É de onde? É cair de céu. Aí essa pergunta, onde que é dinheiro e impacto de crescimento econômico, está bem? Cima que dever do Estado é dar, não, é investir. Portanto, quem que faz tudo o que é líder em termos de valorização profissional, que pode ser acusado de insensibilidade. Mas agora nós não podemos acusar alguns atores parlamentares de algum oportunismo político nesse momento de debate de orçamento de Estado.
Para modo no caceta uma ou outra proposta, não também tentado desvaloriza tudo o que é valorização do corpo e do tecido humano de Cabo Verde. Professor está grato ao governo da MPD. Juízes e magistrados que pode falar, mas pode falar, não pode falar para eles, mas está grato. Carreira militares e famílias está grato. Médico está grato, polícia está grato. Portanto, e tudo quem saber recebe, mas 1000 escudo está grato. Portanto, não tem que diminuir drama na Cabo Verde. Não tem que diminuir drama e expressa alguma gratidão. Então acredita mesmo bancada de MPD é a cara da gratidão, da responsabilidade e do serviço público de qualidade. Por isso, muito obrigado ao governo, ao MPD. Não tenho certeza, mas canhões que é povo. Nós deixam de pôr nome de povo e nos pode pôr a mão. Povo é nosso filho. Então, na 2026, não está mais disputa corpo a corpo, não estou já quem é que o povo está escolhendo para continuar a governar Cabo Verde. Muito obrigado.